Oi, professora, trabalho da N2. Vamos lá, eu vou começar meu texto com uma citação aqui do Robert Merton. Robert, ele mostra a necessidade não apenas de estudar a influência da ciência sobre a sociedade, mas também, sobretudo, da sociedade sobre a ciência. Então a gente pode observar no texto que o autor fala que a ciência ela tem uma influência muito grande em relação à sociedade, né? A gente pode observar em relação à segurança, a clima, à saúde, a meios de comunicação, sobretudo no ano de hoje, a gente pode observar que a ciência ela teve uma importância muito grande, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia e houve meio que uma corrida em relação à vacinação, né? Antes a gente não conseguia encontrar uma vacina, no mínimo uns 4 anos. E esse ano já teve basicamente uma vacina, né, para todo mundo. E a gente pôde observar também no meio acadêmico, que as escolas, as universidades, elas tiveram que parar por conta da pandemia, mas mesmo assim a gente conseguiu dar uma continuidade nas aulas por meio do smartphone, do computador. Então a gente pode observar que a tecnologia ela modificou a sociedade, né? Ela vem modificando a sociedade. E aqui ele fala da relação da sociedade sobre a ciência. Nessa parte, em relação à sociedade sobre a ciência, no meu entendimento, seria que a sociedade ela necessita da tecnologia, né? Cada vez mais. Então é a sociedade que faz a ciência evoluir. Como a gente sabe, a gente vive num país capitalismo, querendo ou não, o capitalismo tem a ver com o poder de lucro. Então vamos dizer assim, se eu consigo formar uma nova tecnologia, eu posso conseguir capital, né? E isso acontece muito. E essa relação da sociedade, ciência e tecnologia, ela está muito interligada e sempre vai ser, né, na verdade, a partir do momento em que o ser humano começa a se industrializar, a ter a tecnologia, a partir daí eu acredito que não vai parar. E a gente pode ver no texto que ele fala que a ciência ela nos trouxe muitos benefícios em relação a controle de clima nas cidades, a previsão de catástrofes, e meios de comunicação. Hoje em dia o mundo todo está muito conectado, então você pode conversar com pessoas de qualquer parte do mundo. Em relação à saúde, como eu falei antes, hoje em dia a gente consegue encontrar soluções para doenças que antes a gente não encontrava. Em relação ao que mais? Em relação à segurança, hoje em dia, se você pode pôr câmeras na sua casa para lhe dar mais segurança, fazer ligação para um segurança particular. Então, esses são alguns dos benefícios. Mas também a ciência, a tecnologia, ela modifica no nosso meio de socialização com as outras pessoas, em relação à sociedade, né? E isso pode acarretar alguns dos malefícios, vamos dizer assim, em relação à ciência e à tecnologia. E hoje em dia a gente consegue enxergar isso muito bem em relação a essa geração que nasceu agora. Ela é muito diferente da minha, né? Eu nasci numa geração tecnológica, mas não como agora. Antigamente a gente conversava mais, a gente brincava mais, socializava mais, né? E hoje em dia a gente observa que algumas crianças elas já conseguem mexer nos smartphones desde muito pequena, 2 anos, 1 ano. E a gente observa que cada uma fica em seu canto. Então, eu acho que isso é um ponto da tecnologia que é bem preocupante também, meio assustador, que pode gerar problemas, né, no futuro, essa falta de socialização. E é muito engraçado porque a tecnologia ela pode aproximar as pessoas, né, vamos dizer assim, grandes distâncias, mas também ela afasta pessoas que estão muito perto uma da outra. Então esse é um dos fatores que são ruins em relação à ciência e à tecnologia.
E em relação também aos malefícios do avanço tecnológico, a gente pode observar em questão de controle de massas. Em relação ao texto que a senhora passou para a gente sobre um funcionário do Facebook que ele viu, né, o poder que aquela empresa tinha sobre a sociedade, o controle que ele tinha, e ele meio que ficou com medo disso, de acontecer alguma catástrofe, e ele meio que se excluiu da sociedade. E também a gente pode observar que futuramente, né, ou até hoje em dia a gente pode observar que as máquinas elas estão tomando conta, estão tomando o lugar dos seres humanos em relação à mão de obra. Antigamente as pessoas elas tinham um trabalho manual em relação à indústria, em relação à agricultura. Então hoje em dia a gente vê muito mais as máquinas nos lugares das pessoas trabalhando, e isso pode causar um colapso, vamos dizer assim, porque querendo ou não a humanidade ela vem crescendo muito, e a tecnologia também. Então vamos dizer que é óbvio que futuramente a tecnologia ela vai suprir a quantidade de pessoas. Ou seja, as pessoas elas não vão ter trabalho, e isso vai meio que causar um colapso, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, onde você tem que trabalhar para conseguir seu dinheiro. E isso pode causar muito mais desigualdade no mundo, como já existe bastante. Então, a tecnologia e a ciência em relação à sociedade, ela nos ajudou muito, nos trouxe muitos benefícios, né? Em relação a avanços tecnológicos, de comunicação, de segurança, mas também muitos malefícios. Hoje em dia a gente pode observar que existem muitos crimes sexuais também na internet, crimes relacionados a golpes bancários. Então eu acredito que nós como sociedade temos que sim avançar tecnologicamente, mas sempre com muita precaução e com segurança também.